BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Uma boa apresentação desempenha o papel fundamental de transmitir ideias de forma clara, engajadora e persuasiva, conectando-se emocionalmente com a audiência enquanto promove a compreensão e retenção da mensagem principal. Como defende Nancy Duarte, autora e especialista em comunicação, as apresentações mais eficazes são aquelas que transformam as ideias em histórias visuais e cativantes, ajudando a audiência a se sentir envolvida e inspirada a agir. Portanto, uma apresentação bem feita não apenas informa, mas também transforma e motiva, facilitando a tomada de decisões e influenciando positivamente os resultados esperados. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Gustavo Pena, roteirista e instrutor da Soap Brasil, uma consultoria em comunicação de alta performance, especialistas em apresentações há quase 20 anos. Gustavo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, fiquei muito feliz de ter sido convidado. Cara, sensacional você criar um canal que pega, vou chamar aqui de nicho, não sei se essa é a palavra certa, segmento, enfim, mas que ajuda as pessoas especificamente do jeito que elas precisam, porque senão a gente fala de uma maneira muito generalista e às vezes não pega na dor do cara. Parabéns pelo movimento. Ô, Gustavo, muito obrigado. E, Gustavo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou no... Eu não sei se é correto dizer, né? Como você chegou nesse cargo de roteirista, instrutor lá na Soap? Olha, eu sempre trabalhei com escrita. Minha formação como jornalista, atuei como jornalista, então sempre gostei de escrever. E o que foi acontecendo é que a gente que eu digo Soap, tá? Sim. Identificou essa lacuna de mercado, que hoje já não é exatamente uma lacuna, né? Hoje existem algumas empresas que cuidam disso, mas há 20 anos atrás ela existia, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, veio esse espaço. Por que a gente não usa as técnicas de redação, as técnicas de escrita, as técnicas de contação de história, para ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem? Isso é basicamente o resumo do para que serve a Soap. E, em algum nível, também é um resumo do para que serve meu trabalho, né? Eu acabei, então, enveredando, usando todas as técnicas de redação, cada vez mais para ajudar as pessoas a terem um roteiro para a pessoa falar aquilo que vai fazer a coisa parecer tão importante quanto realmente é. E por curiosidade, Gustavo, você já deve ter feito, eu não sei nem se você tem esse número, mas quantas apresentações você já deve ter feito aí? Nossa, que boa pergunta. Não faço a menor ideia. A Soap como um todo pode colocar para cima de 20 mil, tá? Caramba. Facilmente para cima de 20 mil. Agora, especificamente minha parte nesse número eu não vou saber dizer, mas estou falando aqui de quase 15 anos na empresa, então sim. É uma parte, uma boa parte disso aí. Fica aí para você imaginar. Nossa, eu estou aqui imaginando um número bem alto, viu? E, Gustavo, eu queria saber, porque eu imagino, né, você fez jornalismo, você se formou como jornalista, e você deve ter um conhecimento, assim, tipo, de roteiro muito grande, assim. Eu cheguei a estudar um pouco de roteiro, né, eu fiz um curso na New York Film Academy, mas aquele roteiro básico, né, a jornada do herói e tudo mais. E eu queria saber, só que, por exemplo, para o cinema é uma história, para as apresentações é outra, ou não? Não. Não é? Oh, que beleza. Nossa, não. Ótimo, não, excelente, já me quebrou aqui. Agora, o que acontece é que a interpretação que a gente coloca sobre os elementos muda. Por exemplo, estou falando aqui, filme dos dinossauros. Qualquer filme tem dinossauro, vai ter um povo ali que vai falar, a gente precisa sair da Ilha dos Dinossauros, mas a gente só vai conseguir sair da Ilha dos Dinossauros se a gente conseguir chegar do outro lado da ilha. Vamos fazer um plano para chegar do outro lado da ilha. Então tem um plano, tem uma coisa a ser conquistada e tem uma torcida que ao mesmo tempo vem com uma tensão, porque você quer que aconteça, mas você não tem certeza que vai dar certo, e existe uma promessa. Essa, aliás, é uma das palavras mais importantes em roteiro, tanto cinematográfico quanto de apresentações. Sim. No final das contas, se eu estou virando e falando, olha, eu estou aqui com um plano de investimentos, e o que a gente precisa é fazer um aporte,
e este aporte vai ser utilizado para escalar o negócio, e com isso a gente vai conseguir que a empresa se internacionalize nos próximos 8 meses. Sim. Não é muito diferente de, olha, eu tenho uma ideia de como chegar do outro lado da ilha para sair da ilha dos dinossauros. Eu sei que parece muito diferente quando a gente olha para o conteúdo em si, para o conteúdo absoluto. Pô, uma coisa é um aporte de uma empresa para uma internacionalização, outra coisa é tentar escapar de dinossauros que, diga de passagem, não existem, né? Ou, enfim, estão todos mortos. Agora, o que não muda e o que é chave aqui? A emoção que essas coisas causam. Então, quando você pensa na cadeia lógica da estrutura clássica de roteiro hollywoodiano, entre aspas, né, o aristotélico, enfim, e quando você pensa na estrutura lógica de uma apresentação, a curva emocional é muito similar. É um, putz, eu quero. Putz, mas não sei se eu consigo. Putz, mas deixa eu ver se dá. Olha, o plano parece bom. Enfim, no final das contas, a gente está falando sobre essa movimentação humana, movimentação que eu digo daqui para fora, não, é daqui para dentro. Por isso que, no frigir dos ovos, a gente está falando da mesma coisa. A própria jornada do herói que você mencionou, ela é muito pautada nessa questão psicológica, né? Nessa questão humana. Então, o que importa não é, ao contrário do que a gente pensa, pegue o seu protagonista como se fosse um bonequinho de Lego. Leve-o até uma caverna. Tipo, o que importa é a ação que você vai mostrar para o seu público, a reflexão que você vai provocar no seu público, vai provocar que tipo de emocionalidade. E essa curva emocional, ela é sempre a mesma, sempre humana e sempre o que leva a gente a fazer as coisas que a gente faz. Ah, sensacional, Gustavo. Gustavo, já chegando agora no tema, eu queria saber, para você, o que é uma boa apresentação? E quais os elementos que ela precisa ter? Você já trouxe vários aqui, obviamente, mas queria que você pudesse falar para o público de uma maneira mais... Pensando em elementos, claramente, é me contratar, Ó, contratado. O que é uma boa apresentação? É uma apresentação que funciona. Esta palavrinha é chave, tá? Funciona. A gente não costuma usar essa palavra quando pensa em apresentações. A gente normalmente pensa em boa apresentação. O que é uma boa apresentação? Uma apresentação que é divertida. A gente pensa, é uma boa apresentação, uma apresentação que é gostosa de assistir. A gente pensa muito sobre como que foi feliz ou não foi feliz aquele momento. Muitas vezes você vai ver pessoas falando que foi interativa, que o pessoal participou bastante. Agora, nada impede que a pessoa fique quieta por 50 minutos e depois compre. E aí, a apresentação não foi boa? Inclusive, a apresentação ela não precisa nem ser feliz mesmo. A gente tem um caso que aconteceu de uma apresentação de um cliente nosso. Oba. Ele foi apresentar um determinado produto para um determinado segmento de seguros, tá? E aí ele chegou e ele falou, olha, hoje você está fazendo seu gerenciamento assim, 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 assim. E eu vou explicar quais são os impactos disso. Ele tinha alguns dados robustos, e o que ele provou, ou pelo menos sugeriu ali por A mais B, é que aquele gestor estava vendo o negócio dele para o buraco. Olha, aqui está dando errado por causa disso, aqui parece que está dando certo, mas quando você vai ver na ponta não está dando certo. Aqui é um problema gigantesco que você ainda não percebeu que vai explodir. E ele foi fazendo aquela apresentação e o cliente contou para a gente que depois, quando ele terminou, o cliente dele, né, o que estava tentando ser o cliente dele, ficou revoltado. Levantou assim, tipo, batendo na mesa, da vida. Da sala. E saiu da sala revoltado, né? Foi, sei lá, o que foi fazer, tomar uma água, foi pensar na vida, foi andar numa praça. 5, 10 minutos depois, o cara voltou e fechou o negócio com ele. Sensacional. Então, eu estou falando de uma apresentação que deixou o seu público puto. É uma boa apresentação? É uma boa apresentação. Por quê? Porque ela foi gostosa de ser assistida? Não. Porque o público interagiu? Não. Por quê? Porque ela levou até o objetivo. É claro que aqueles outros elementos, por exemplo, a interatividade, ela serve como um indicador indireto do quanto aquilo está funcionando ou não. Mas, no final das contas, o que define a boa apresentação é aquela que te leva onde você quer chegar. Sensacional, porque às vezes você já quebrou aqui algumas expectativas, né? Que, por exemplo, a apresentação tem que ser feliz, tem que ser... Não necessariamente, né? Depende do que você está vendendo. Exato. Então, aliás, no setor jurídico, isso é muito, muito palpável, né? Porque você está fazendo uma apresentação assim, muitas vezes com temas muito pesados, né? Quase nunca com temas leves, né? Quando chegam na mão do... Sim, não. Se a gente pensar no contencioso, não, mas é verdade, tem razão. E aí você tem ali uma questão específica
e está endereçando aquela questão específica que tem uma emocionalidade super, entre aspas, negativa. Com negativa eu quero dizer nada gostoso de ser sentido, nada gostoso de falar sobre temas, questões a resolver, ok. E no final das contas você está endereçando aquilo para chegar a algum lugar. Ah, todo mundo ficou revoltado, chegou no lugar em que tinha que chegar, a apresentação foi boa. Então, eu acho que isso aí já bate, então, numa pergunta que eu estava querendo fazer, que é qual o papel da narrativa na construção dessa apresentação impactante? Então, aqui você traz o sentimento do público, é isso? O que que é? A narrativa, ela é sobre curva. Ah, legal. Acho que essa é a palavra, curva. Por quê? Porque você não vai chegar... Se a gente quer que a pessoa chegue no sentimento de vou comprar. Abre um parênteses, mas um parênteses gigante, assim, tá? Não, beleza. Esse parênteses é sobre o seguinte: o que é comprar? Comprar não significa meramente dar dinheiro e receber um produto ou serviço em troca. Comprar significa eu vou seguir, ter alguma atitude de acordo com aquilo que você está direcionando. Um exemplo de comprar: putz, a equipe do meu escritório não usa o sistema. E eu instalei o sistema, eu paguei não sei quanto nesse sistema, eu sei que vai aumentar minha produtividade, mas o pessoal está acostumado a preencher a coisa lá na planilhazinha e não quer usar o sistema e não está usando. O que adiantou? Tudo que eu investi. Então, em algum momento, eu vou conversando com essas pessoas e consigo conduzir elas a criar uma nova rotina. Agora elas usam o sistema. Elas compraram a ideia. Então, é importante, só para a gente balizar o que significa esse verbo comprar, tá? Ele é maior do que uma transação comercial. É comprar a ideia. Fechado parênteses. A emoção do comprar, ela não vem limpa. Ela não vem... Assim, você apertar o botão do comprar, né? Frases que eu falo e a pessoa fica com vontade de comprar. Tipo, para você chegar neste lugar, existe um caminho. Quando você pensa nessa metáfora de lugar e caminho, a coisa até fica um pouquinho mais tangível. Sim, total. Ok, para chegar ali, qual é a curva, ou seja, que colinas eu preciso subir e descer para se chegar neste lugar. Então aí vem a estrutura de narrativa. Para isso que ela serve. Né? Falei muito pouco sobre o que ela é, no sentido de como ela funciona, mas a função dela é essa. Ficou claro? Fez sentido para ti? Ficou, total. Porque agora, ajuda a trazer a identificação, no fundo. Para você criar... Agora, que curva é essa? Acho que essa é uma questão subsequente, mas inevitável, né? Porque, tá, legal. Eu entendo que para a pessoa comprar uma ideia, ela tem que chegar em um tal lugar emocional. Eu entendo que essa pessoa não vai chegar lá num papum, não é do tipo assim, pá, né? Não, ela precisa ter uma trajetória até chegar lá. Agora, que trajetória é essa? E eu acho que algumas emoções aqui, meio basais, ajudam a gente a entender esse caminho. Primeiro, interesse. Eu não vou nem ver a sua apresentação se eu não me interessar pela sua apresentação. Isso vale tanto no sentido de eu não vou agendar para assistir o que você tiver para me contar se eu não tiver alguma coisa a ganhar com isso. Agora, às vezes, funciona de uma maneira até meio... Não sei se malévola é a palavra, mas, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação, você está me assistindo. Deu 3 minutos, você fala, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ganhar com isso. Mas eu não posso sair da sala, eu estou trancado. Droga, tem que assistir esse cara. Eu vou assistir esse cara, mas eu vou assistir esse cara pensando na morte da Bezerra. Logo, eu não assisti esse cara. Eu estou parado, eu estou olhando para ele, eu estou aqui ó, com a pálpebras levantadas, eu estou te olhando, e na minha cabeça eu estou pensando, meu Deus, eu vou estourar o meu VR no japonês, que eu quero muito ir, faz tempo que eu não fui. No final das contas, se eu não tenho interesse, eu não vou fazer, a pessoa não vai caminhar aquele caminho comigo. Tem uma diferenciação importante aqui. Atenção é diferente de interesse. Atenção, a pessoa vai te dar um pouquinho de graça. Se você estiver andando na rua e alguém grita, você vai olhar. É só isso. Como é que eu conquisto a atenção? A gente fala muito hoje, é difícil conquistar a atenção, porque é muita informação, porque a gente está na era digital, né? O enxame, que se diz. E no final das contas, o problema nunca foi conseguir atenção, o problema é manter a atenção. Essa é a diferença. Conseguir atenção é só chegar lá, oi! Pronto, deixa eu olhar. Atenção. Agora, como é que eu mantenho a atenção? A chave é interesse. Este é o primeiro elemento nessa curva. Eu estou anotando tudo aqui, viu? Mas depois, fiquei sabendo que vai ter um podcast, você pode acompanhar lá. É isso aí. Primeira curva, interesse. O problema
é que o interesse, por que o interesse por si só não resolve? Pô, a pessoa, eu tenho um negócio para ela comprar, seja um produto ou serviço, uma ideia, um projeto, um comportamento que for, e ela está interessada, logo ela vai comprar, né? Não. Por quê? Porque o interesse, ele de alguma maneira está sempre conectado com uma mensagem positiva. A pessoa está interessada em alguma coisa que vai me fazer bem, ou pelo menos menos mal. Por exemplo, eu estou perdendo hoje, o meu cliente está perdendo, sei lá, 23 milhões de reais por ano com impostos. Né? E aí eu vou virar para ele e falar, olha, a gente tem muitas mudanças a serem feitas, essas mudanças, inclusive, levarão alguns anos para serem aplicadas, então a gente não vai resolver isso tudo no primeiro ano, mas no primeiro ano a gente já vai ter implementações que vão diminuir esse valor de 23 milhões para 14 milhões. Então, ao invés de perder 23, você vai perder 14. É melhor perder 14 que perder 23. Né? Eu detesto quando eu perco 23. Eu odeio perder 23 milhões. Então, tá, melhor perder 14 que 23. Mas ainda não é gostoso. Mas ele é vetorialmente positivo. Comparado ao 23, 14 tem um efeito positivo. Se eu tenho interesse em algo que ou é bom ou é menos pior que, qual é a emoção que vai ver na sequência? É mais ou menos você pensar em ganhar na loteria. Vamos pegar esse exemplo. Ganhar na loteria. Qual a primeira coisa que você faria, Gabriel, se você ganhar na loteria? Olha, primeiro eu ia colocar no banco e não falar para ninguém. Ok. É justo. É justo. Aí eu ia pensar o que fazer, mas sei lá, ia comprar uma casa boa, alguma coisa desse tipo. Sim, sim. Duas coisas você tem que saber escolher bem, né? Seu banco e seus amigos, né? É total. Agora, se eu pergunto, não, mas a primeira coisa que você ia fazer, a primeira. Quero dizer que o primeiro é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tô aqui com um bilhete, aí eu tô aqui olhando, peraí, 7, 14, 20, 23, ganhei. Eu ia gritar. Não tem uma coisa que Peraí. 7, 8, 14, 20, 23, ganhei. Repara que tem um elemento aqui de desconfiança. Sim, total. Por que você não ganha na loteria e simplesmente ganha na loteria? Você não ganha na loteria e fala, óbvio. Eu mesmo estava esperando isso acontecer, hoje é quinta. Gente, achei que ia demorar um pouco mais. Olha só, né? Tem um elemento inesperado, e esse elemento inesperado gera desconfiança. Interessante, então, que quanto mais positiva é a coisa, mais desconfiado a gente fica. Se você conseguiu tocar o interesse da pessoa de uma maneira que ela está realmente movida, atraída, interessada, consequentemente, ela vai estar desconfiada de você. E isso é um contrassenso, né, em algum nível. A gente quer tanto falar de confiança e, na verdade, o começo da apresentação é sobre causar desconfiança. Mas é porque todos os sinais mostram isso, né? Olha... Se a gente pensar em papos de, sei lá, não estou desmerecendo o coaching feito realmente, mas digamos que como... O coach... De 171, vamos dizer. 171. O coach 171, que tem muito no mercado, infelizmente, mas você fica desconfiado, que quando alguém vem falar de papo de coach, você fala, ih, é tipo isso, né? Exatamente. Você fala, É claro que o nível de vai diminuir, vai aumentar de acordo com a proposta. Se eu estou fazendo uma proposta para um cliente que é uma proposta relativamente palpável, não é que ele vai fazer assim, tá bom. Não é esse nível de desconfiança, mas ele vai minimamente pensar, mas como? E essa perguntinha é chave. Esse mais como, que é um nível de desconfiança um pouquinho mais atenuado, acaba querendo ou não sendo a base para a segunda parte dessa curva, que é explicar como. É isso que eu vejo, inclusive, que muitas apresentações erram do começo, porque elas começam com como antes do porquê. Eu preciso do porquê antes para a pessoa ficar interessada, eu preciso do como depois para a pessoa acreditar em mim. Então eu tirei a pessoa da atenção, eu levei ela para o interesse, e depois do interesse eu tirei ela do mero interesse e levei ela para a confiança. Como? Provando que o meu plano para de pé. E eu entendo que as pessoas fazem essa confusão, por quê? Porque a gente quer tanto provar que o plano para de pé que a gente começa a mostrar, olha, eu vou construir um prédio, tá? Eu vou começar pelo primeiro andar,
Depois eu vou fazer o segundo andar, depois eu vou fazer o terceiro andar. Calma que eu vou te mostrar como vai ficar de pé. Ó. Eu vou ficar aqui, ó, quarto andar, e a pessoa já dormiu e já foi embora. Agora, se eu inverto falando, olha, eu vou construir aqui o maior empreendimento imobiliário do Brasil. É claro que eu estou dando um exemplo bem solto, mas, putz, maior empreendimento imobiliário do Brasil, mas como que você vai fazer isso? Agora pronto, agora que você tem... agora que você perguntou, deixa eu te responder. Mesmo que a sua pergunta não tenha sido verbalizada, ela tenha acontecido só dentro da sua cabeça, o que importa é a curva dentro da pessoa, emocional. E aí, chegamos, não chegamos. Por quê? E, aliás, interessante falar se não chegamos, porque eu vejo que muita gente para aqui. Putz, a pessoa está interessada e a pessoa confia. Acabou, né? Posso, trabalho feito, posso para casa. Não. Porque aí a gente precisa ir para a terceira e última parte, vendo de uma maneira generalista, claro, né? Em atos aqui, os chamados claro. 3, que é o momento em que a gente tira a pessoa da mera confiança e leva ela para a ação. Total, cara. A gente não ter medo de pressionar o nosso público. E esse pressionar, ele não precisa ter uma cara ruim, ele não precisa ter um gosto amargo, ele não precisa parecer de pirona. Esse pressionar, ele pode deve, se caber no contexto, ter cara de ajuda. É isso. Putz, como que a gente vai realizar isso? O que a gente precisa, basicamente, é que você mande um e-mail para o Clóvis. Você acha que você pode mandar esse e-mail para o Clóvis quando? Eu estava vendo, inclusive, olha, a semana passada, essa semana, eu não vou saber se está a fonte específica, porque eu não estou com o paper aqui, mas uma pesquisa em que eles fizeram uma análise foi nos Estados Unidos, né? Então, voto não obrigatório, e eram grupos que foram perguntados como que eles iriam fazer para ir votar. Então, assim, vocês vão votar. Então, gente, vocês estão pensando em votar? Foi um grupo escolhido não porque eles particularmente queriam votar ou particularmente não queriam. A gente tem uma base aqui randômica, então poderia a pessoa podia, inclusive, não querer. E aí, vocês estão pensando em votar, mas vocês vão como? Vocês vão de carro, vocês vão de ônibus, mas você vai estar fazendo o quê essa hora? Porque essa hora você está fazendo normalmente o quê? Tá bom. E aí, essas perguntas, olha que interessante. Fazer a pessoa, putz, nossa, vai ter a votação esse domingo, gente. Nossa, esse horário, normalmente eu estou visitando os meus pais, olha só. Não, mas se eu sair de lá, eu já consigo ir direto, porque daí eu estou com um carro e tal. Só de fazer a pessoa, de alguma maneira, tangibilizar a ação na cabeça dela, dentro desse grupo, o número de votantes foi absurdamente mais alto do que a média geral. Sensacional. Então, é o tornar fácil a ação. Atenção para o interesse, interesse para a confiança, confiança para a ação. Aí a curva narrativa cumpriu sua função. Porque também de nada adianta você fazer uma apresentação e falar, é isso, você não está tirando a galera da inércia, né? Não, você está... Às vezes você está trazendo até uma agonia. Ela fala, nossa, você vai cair num lugar, que é um lugar chamado oficialmente de tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Um dia eu vou ver. Quando? Um dia. Sabe que eu entrevistei uma vez um outro podcast que eu tenho, que é o Filol Podcast, que eu tenho junto com o Elias Awad. Elias Awad escreveu a biografia dos Oscar Schmidt do basquete, por exemplo, do Mr. Fist e de outros. E aí a gente entrevistou uma professora minha da GV, quando eu fiz o MBA lá, que chama Mel Girão. E ela contou exatamente uma situação parecida com essa. Ela tinha acabado de chegar numa empresa, assim, não parecida, tipo, o que eu digo de estrutura. E ela já tinha acabado de chegar numa empresa e viu um monte de coisa que tinha que arrumar. Então ela foi lá, teve uma reunião com o presidente da empresa e falou, olha, presidente, diretor, não me lembro. Isso, tá tudo errado por conta disso. Beleza. E daí o diretor perguntou para ela, tá bom, e o que a gente faz? E ela não tinha uma resposta para isso. Então, tipo, se você tem que pensar o que vai acontecer para sugerir a resposta, né? Senão você vai chegar, tá tudo errado, beleza, mas qual é a solução, qual é o produto, qual é a ideia, né? Então, acho que você traz isso de uma maneira muito, muito bacana. Desculpa, eu lembrei agora desse caso, eu não consegui... Não, mas eu adorei. Errado o cara, né? Não, entendi, realmente. Ok. Então, eu acho que isso é um lembrete muito legal que você traz, porque isso está em tudo, né? Não basta você falar, né, até onde vai, mas o porquê, né? E como, e como que faz para chegar lá, né? Então, acho muito legal isso. E uma coisa que é interessante, né, Gustavo? Pode falar. Não, imagina. Cabeça, eu venho pensando nisso, você me atirou isso na cabeça com a história dessa professora. É natural que a gente desvirtue as palavras, e na verdade é assim que a gente ressignifica e a língua vai
se transformando, né? Mas é interessante não apenas seguir o fluxo, mas olhar o que está acontecendo, que desvirtuar é esse. Eu venho pensando há um bom tempo na palavra resolutivo. Por quê? Porque me parece que a palavra resolutiva começou a virar sinônimo de durão ou durona, né? Ah, ele é resolutivo, é uma pessoa que vem, fala, como se, na verdade, resolutivo fosse briguento. Quando, na verdade, quem está trazendo a resolução. Legal, isso porque eu vejo. Por que alguém vai te procurar para fazer um trabalho? Porque não sabe como chegar lá. Porque se soubesse como chegar, não ia te procurar. Justo. Então te procura para uma resposta ou para entender os porquês, né? Porque não necessariamente você vai dar a resposta, mas você vai dizer como chegar lá. Porque você provavelmente não tem conhecimento técnico de todas as áreas do mundo que vão atrás de você, correto? Ou tem? Então é um caminho junto. Com absoluta certeza não. Com absoluta mas você certeza, faz quase o caminho do mestre Yoda, né? Falou, você deve, e não sei o que. Você dá o direcionamento, né? Eu já é resolutivo. Aceitar uma comparação com o mestre Yoda, porque é incabível, né? Até pela idade dele, a gente tem que... Não, tudo bem. Não, lógico, você seria mais talvez um Anakin. Não, Anakin não, um Luke mais novo. Agora, faz muito sentido para mim que ok, vamos entender a realidade daquela pessoa, e aí exemplos reais, tá? Desde escrever sobre mineração, escrever sobre cruzeiros de luxo, sobre papel higiênico para Kimberly Clark, sobre onças pintadas para um safari, enfim, os assuntos são muito variados. Sim. Então, o que a gente está fazendo ali cara, você entende do seu produto. Agora o que eu vou falar contigo do seu produto, ideia, serviço, enfim. Agora vamos falar sobre que reações a gente quer provocar. E juntos a gente vai conversando sobre... me fala um pouquinho, que conteúdos a gente tem aí que talvez provoquem essa reação? Que conteúdos a gente tem aqui que provoquem essa reação? E quando a gente fala do final da curva, que é a hora de você ir para uma proposta clara, não é uma proposta do tipo, olha o meu plano geral. Sim. Isso também é importante. Mas agora o que eu preciso de você nesse momento, isso é ser em algum nível resolutivo. Vamos para uma resolução. Não é do tipo, resolutiva é a pessoa que fala grosso numa apresentação, que é durona. Resolutiva é a pessoa que está lá e te ajuda a chegar em algum lugar. Isso falando de todos os apresentadores. Estou de acordo. Eu concordo com você, viu, Gustavo, nisso daí. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque é verdade. Às vezes a gente chama alguém de resolutivo, mas como algo negativo, né? E quando, na verdade, não, você está ajudando, está dando a resolução, está dando a resposta, ajudando a chegar lá. E, Gustavo, eu queria aproveitar e perguntar, porque eu imagino que a gente já conversou aqui, vocês são muito procurados. E, Gustavo, eu queria saber se você já chegou com alguém e essa pessoa já falou, Gustavo, eu queria fazer uma apresentação sobre tal assunto. Eu não sabia para quem que era o público, então eu queria saber, ou não tinha te falado, não sei se já chegou com isso para você, porque às vezes as pessoas não entendem o público, e o público é crucial para a apresentação, correto? Sim. Enquanto eu estou viajando, eu queria saber como que é importante você entender o seu público para não perder a essência da mensagem, por exemplo. Porque só para pegando aqui, um amigo meu foi numa apresentação, ele foi num congresso que era para vendedores, e o apresentador foi lá e começou a falar um monte de termo em inglês e muito técnico que para aquele público não fazia sentido. Então era um apresentador que era muito famoso, muito bom, técnico pelo que ele sabia fazer, mas não entendeu o público dele e a mensagem se perdeu. Eu queria saber a sua visão disso, como, não para, sei lá, julgar o trabalho do cara, não isso, mas não entendeu? Sim, mas... Sim, mas... Ou, né? Sem mencionar nomes. Até assim, ninguém vai acertar o tempo todo, nenhum de nós. Não tem como, assim. A gente vai recorrentemente errar até acertar. Sim. O que me parece é que existem duas faces dessa moeda que a gente tem que olhar, tá? O público é uma moeda que tem, como todas, né, dois lados. O primeiro e o mais importante é o que realmente define seu público, são os dados que falam sobre o que é importante para aquele público. O segundo, que acaba sendo importante depois, mas não é por onde a gente começa, a segunda face, são os dados que falam sobre o como comunicar para o seu público. A gente vê que muitas vezes a pessoa primeiro não analisa público, acho que o mais comum é isso. Eu tenho uma apresentação aqui que eu uso para todo mundo. Provavelmente para 70% das pessoas que assistem, elas ficam com cara de ué enquanto assistem. Se ela serve para todo mundo, provavelmente ela serve para ninguém, a não ser que você, lógico, mude no discurso, mas então não é a mesma apresentação. Correto. Mesmo que tenha os mesmos slides. Total. Ok.
Eu tenho uma grande margem aqui, uma grande fatia de pessoas que não analisam público em nenhuma instância. Existe uma segunda camada aqui de pessoas que analisam o público, mas elas ficam no como. E o como é importante, ele só não é o mais importante, mas ele é importante. O exemplo que você deu está ligado com como. Eu não duvido que a mensagem que esse apresentador tivesse para passar para o público dele fosse verdadeiramente importante para o público. Sim. Eu não duvido que o público dele, não, essa mensagem aqui pode de alguma maneira me influenciar muito positivamente. Agora, o como ele comunicou não teve aderência com a linguagem que o público utiliza. Então, a linguagem que o público utiliza, ou está acostumado a utilizar, ela influencia no como. Quando a gente fala de fatores como idade, a questão, o sei lá, social da pessoa, né, o rendimento mensal anual da pessoa, quando a gente fala de fatores como a que grupo social ela pertence, né, e é lógico que a gente vai passar por estereotipações aqui, mas estereotipações que em algum nível ajudam a você ter um primeiro olhar daquela pessoa, né, porque você começa por algum lugar antes de aprofundar. Quando você faz essa leitura, normalmente a gente está falando do como. Vou dar o exemplo mais, acho que latente possível. As palavras que são gírias de cada geração. A gente sabe que as divisões aí de boomer, millennial, tal, em algum nível estão mais para signo do que para ciência. Porém, quando você faz um estudo de quais são as terminologias que determinada idade usa e quais terminologias a outra idade usa, você vai ver diferenças. E tem palavras que a geração Z usa que a gente, quer dizer, a gente não, eu vou falar por mim, mas não posso, eu não entendo aquela palavra. Então aqui a gente está falando de linguagem. Qual o problema de analisar a linguagem? Nenhum. O problema é você só analisar a linguagem. Você fala, não, eu entendi meu público tem tal idade, meu público tem tal estilo, meu público tem tais atitudes, meu público pertence a tal lugar, então a gente tem que ter uma comunicação mais assim, mais assado, a gente tem que ter uma comunicação desse outro jeito. Eu já fiz apresentações que foram para os presidentes de determinado grupo financeiro e já fiz apresentações para os açougueiros de determinada empresa. Uhum. E as linguagens mudavam, as linguagens eram diferentes. Né? Nenhuma aqui melhor do que a outra, mas linguagens diferentes. Agora, ficar só na linguagem não vai resolver seu problema. Isso não é a coisa mais importante quando a gente está falando de análise de público. A principal, a mais importante, a que vem primeiro, lembra, não é o como eu vou falar, mas é o que eu vou falar. Quando a gente falou lá da estrutura narrativa, a gente não falou sobre despertar o interesse da pessoa? Sim. Tem uma palavrinha escondida aqui que é o despertar. Por que essa palavrinha é escondida? Porque a gente não... Despertar é um clichê da frase, né? A gente adora falar de despertar interesse. É que nem erro crasso. A palavra crasso. A gente só usa a palavra crasso depois de erro. É proibido usar em outro contexto, né? Do tipo, entre aspas. Sim. O que é crasso? É o erro. Nada mais é crasso. A gente tem esse costume linguístico. O despertar interesse é um costume linguístico do mesmo tipo. Uhum. Só que essa palavra ela não está aí à toa, porque ela deixa implícito algo muito importante, que se eu estou despertando o interesse, é que aquele interesse já estava lá, ele só estava dormindo. Sensacional. Então, quando a gente fala sobre entender o público, é entender o interesse que já está lá. Eu não estou levando um interesse novo para a pessoa. Eu estou usando elementos para despertar o interesse que já existia nela. E aí, então, se você sabe, conhece o seu público no core, né? Conhece o seu público no... Qual é o interesse que ele tem, o que toca esse público, o que é importante para ele, aí sim você conheceu o seu público de verdade. Sensacional. Puta, eu acho demais essas coisas, sabia, Gustavo? Porque é tão gostoso, porque eu imagino que você deve pegar muita coisa. A gente já está conversando aqui, né? Você falou dos açougueiros, presidentes de determinado grupo financeiro. É muito gostoso isso, né? Porque quando você vai fazer a apresentação, quer dizer, eu acho, pelo menos, é que você vai estudar ali o público, entender o que ele quer, como que você pode passar isso, e é tão maravilhoso, né? Porque tem infinitas possibilidades, né? Eu queria saber, Gustavo, que hoje a gente vive num mundo com tanto dado, tanta informação, e eu queria saber como que isso aparece nas apresentações. É relevante, não é relevante? Como? Por quê? Eu queria saber. Você fala sobre o volume de dados dentro das apresentações? Isso, exatamente.
E Olha, também o volume de dados e a importância dos dados. ok, fechado. Eu estou vendo uma curva acontecer, tá? Dos últimos 15 anos para cá, as apresentações elas estão mudando de perfil para melhor. Para Que melhor. bom. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa, por acaso no banco também. Essa pessoa virou para mim e falou: Gustavo, eu estou aqui há X anos. Eu não lembro o número exato, mas era bastante. Perfeito. Essa pessoa falou: antes, se eu fosse atrás de um monte de informação, se eu juntasse tudo isso num monte de slide, se eu me preparasse e apresentasse isso, eu recebi um parabéns. Parabéns, você juntou dados, você reuniu, você fez uma análise, você apresentou para as pessoas. Hoje, se eu faço isso, as pessoas vão brigar comigo e querer me matar. Tô louco. Por quê? Porque as pessoas estão com escassez de tempo. Então, é dado, o cara vai me trazer mais 38 dados, putz, eu não tenho espaço na minha vida para mais esses 38 dados. Aí a gente começou a ver, a crescer algumas palavrinhas-chave como one page. Total. Porque a gente está vendo essa impaciência sendo um fator que afeta as apresentações, e afeta, nesse caso, com um viés positivo. A gente tem apresentações que estão ficando mais focadas naquilo que elas deveriam estar. A gente confunde apresentação curta com superficialidade. Total. E o que mede se uma coisa é superficial ou não? Qual é o fator que mede? Qual é o grande indicador aqui? O indicador é: a pessoa precisa saber o que a pessoa precisa saber. É isso. No final das contas, eu trabalhei 8 meses num projeto. Eu vou pegar esses 8 meses de informação e eu vou colocar eles em 15 minutos. Olha, a não ser que você tenha algum segredo muito bem guardado sobre como entortar o tempo, aí alguma coisa de física quântica, eu acho que você não vai conseguir colocar lá 8 meses dentro de 15 minutos. Se conseguir, nos diga como. Por favor, eu quero assistir esse episódio do podcast. Me chama para gravação. Convidado, eu vou ver se eu descubro isso. Daqui 100 anos a gente volta. Por favor. A questão não é fazer 8 meses caber em 15 minutos. A questão é olhar para os 8 meses e perguntar, destes 8 meses, o que merece estar nestes 15 minutos? E aí, o merece está ligado com o interesse do público. A gente acaba voltando para o mesmo lugar, mas esse lugar é o lugar que mais importa, né? Putz, considerando que eu tenho 8 meses de informação, eu tenho 8 meses de dados, quais são os dados que vão ajudar o meu público a passar por aquela curva de despertar de interesse, de geração de confiança e de estímulo para ação? E essa seleção de dados, aí sim, feita desse jeito, ela não é superficial, ela é precisa. E ela é precisa nos dois significados da palavra precisa. Ela é precisa no sentido de que ela tem precisão, e ela é precisa no sentido de que a gente precisa, aquilo a pessoa realmente precisa. Você sabe que eu lembrei de um tempo que eu estudei cinema da importância dos elementos em qualquer coisa, né? Por exemplo, no filme nada está ali por acaso, um objeto não está ali por acaso, ele foi escolhido por alguém que estava lá. Eu acho que é da mesma forma como a gente observa isso no cinema, a gente tem que observar na apresentação, que eu acho que é isso que você está trazendo, né, Gustavo? Eu achei maravilhosa a sua comparação. A gente sabe que cada elemento que você coloca na tela, você está gastando memória RAM da pessoa que está assistindo. Então, se eu tenho... Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Vanilla Sky. Nossa, Tom Cruise, não é? Era 1710, não era? É isso, deve ter sido lá. Mas é, Vanilla Sky... 1715. Tem uma cena dele tirando, eu não vou lembrar exatamente o que era, mas é ele, acho que tirando um fio da sobrancelha. Uhum. E... que porcaria é essa, né? Por que tem a cena do cara tirando o fio da sobrancelha? Aí, desculpa, gente, filme de 1710, se não viu, eu vou dar spoiler, né? Já é um remake, inclusive é um remake, né? Tipo, teve tempo aí para assistir os dois. Do filme de 1500. E aí a gente vai descobrir que o personagem, ele passou por um grande trauma, e ele passou por nesse trauma, ele teve problemas com o rosto dele, né? Então ficou desfigurado, e isso levou ele a fazer algumas escolhas. Aquela cena dele tirando a sobrancelha é para dizer para o público: a gente está falando de uma pessoa
assim, ninguém quer ter um acidente, quer viver um trauma que de alguma maneira traga uma complicação para você, inclusive no seu rosto. Mas entenda que para este cara a coisa vai doer 2 vezes, porque a gente está falando de uma pessoa que valoriza muito isso. Então, é um elemento, como você disse, um elemento que está ali não à toa. Eu estou em algum nível passando alguma informação para o público, mesmo numa cena que parece tão trivial, tão boba. De boba ela não tem nada, ela foi pensada para estar ali. Eu lembro, eu tão gostoso de falar disso, mas eu lembro quando eu tive uma aula, o meu professor explicando como os objetos são usados. Um objeto que na primeira cena, sei lá, a primeira cena do filme parece que não tem nenhuma ligação, e daí joga lá no final para trazer uma lembrança para o público. Na verdade, tinha uma relação com isso, sei lá. As laranjas, as famosas laranjas do Poderoso Chefão. É isso, total, cara. E tantos outros, eu fico arrepiado quando eu lembro das horas. E, Gustavo, cara, dá para conversar com você com horas aqui, porque é sensacional o papo. E, Gustavo, eu queria saber também, aproveitando, né, a gente está concluindo aqui o nosso bate-papo, eu queria saber se você poderia dar umas dicas para quem está querendo começar a pensar de uma maneira melhor nas apresentações, quais, assim, elementos, sei lá, 3 elementos, 3 coisas que não pode deixar de observar quando você for montar uma apresentação. Eu sei que é uma série de coisas, eu sei que resumir isso tudo em 3 elementos ou alguns elementos é muito difícil, mas se você puder para dar umas dicas para iniciantes aí. Olha, o que acontece é que a gente passou em alguns temas que eles são mais essenciais sobre, então eu tenho medo de alguma... Mas pode repetir, fica à vontade. Estou tentando evitar a redundância em si. Então eu vou falar primeiro pensando neles e depois eu vejo o que sobrou. Mas combinado. De tudo que a gente falou, o mais importante é saiba o que você quer e saiba o que seu público quer. Uhum. E as 2 perguntas são perguntas que a gente costuma esquecer. Total. Não é? A gente entra numa apresentação sem saber o interesse daquela pessoa, exatamente o interesse daquela pessoa. É o diretor, não, tudo bem, mas tem o diretor A, tem a diretora B, eles têm interesses diferentes, eles estão em momentos diferentes. Ok, então o que toca, o que dói naquela pessoa? E a segunda coisa, o que você quer? Eu fui lá apresentar, por quê? Porque mandaram invite. Pô. O que você tem a ganhar com aquilo? Faça daquilo uma oportunidade, né? Eu li esses dias, olha, na escola, você vive uma situação que é uma situação bem atípica, em que o seu professor era pago para te ouvir e, se você estudava em uma escola particular, os outros alunos pagavam para te ouvir. Então, assim, mesmo que as pessoas não tivessem muita consciência disso, você tinha um público meio benévolo ali. Depois que você sai da escola, isso acabou. Aí você tem que abrir seus espaços. Se você teve um espaço ali, o que você pode fazer de bom a partir dele? Então, o primeiro essencial é o que o público quer, o que você quer. Segundo ponto, autenticidade, que é uma palavra fácil de ficar solta demais, de ficar nebulosa, em algum nível até espiritual, mas que no final, se você traduz para honestidade, talvez você veja ela de uma maneira mais tangível. E autenticidade aqui, eu estou falando o seguinte, quando você está levando uma estrutura de apresentação, aquela estrutura de apresentação, é claro que ela tem que conduzir o público por toda a curva emocional que a gente falou, tem, mas ela também tem que te representar de alguma maneira. Eu estou levando uma curva aqui que eu não acredito no que eu estou fazendo. Putz, então não vá por ali. Não vá por ali, porque nada vai convencer o público com mais força do que você já levar esse sentimento dentro de você. Eu ouvi isso uma vez do Roberto Justus, acho que ele falou isso uma vez em canais, mas ele em nossas eternas discussões, construindo materiais com ele virou para mim e falou... Resumo é o seguinte, eu não vendo aquilo que eu não compro. Então, quando você tem um material, e assim, a frase aqui, né, nem estou jogando a pessoa ou não, mas a frase é onde que ressoa em mim. Ressoa em mim de, putz, se eu entro num negócio e eu não acredito naquilo como algo que realmente pode tocar a pessoa do jeito que eu acho que pode tocar, a chance disso ficar transparente pela minha forma de comunicação é muito grande. Então, na verdade, não vai ter técnica, não vai ter roteiro, não vai ter Aristóteles, não vai ter Robert McKee que te salve, se você não está lá de corpo e alma. Sabe o que é engraçado? Que ele falou, você falou do Roberto Justus falando isso, e o David Ogilvy falava isso também, né? Que ele, olha só, por acaso, olha o nomezinho. E aí eu ficava pensando muito nisso, porque
É porque eu sou mais literal, então para mim eu sempre via, como assim? Você não vai comprar o que você não vai comprar o que você não usa? Ou você não vai vender o que você não usa? Tem um monte de coisa que você vai vender. E isso não, é verdade. Sei lá, não vou comprar um trator, mas eu posso vender um trator. Justo. E daí eu pensava isso, falava, não faz o menor sentido. Então não vai vender nada. Só vai vender pessoas para classe A, né? Como você hoje vê isso? E hoje eu vejo isso com você trazendo isso, porque, de novo, a minha literalidade me atrapalha em muita coisa, e às vezes é bom, às vezes não, mas nisso me atrapalha. Mas hoje você fala da ideia. Eu acho, ao meu ver, a ideia você tem que comprar. Então é isso, né? No fundo é isso, né? Então isso, quando você traz isso, eu acho muito bacana, Gustavo, assim, é belo, assim, a ideia é bela. Quando a gente passou aqui por alguns exemplos, né? A gente passou segmentos com os quais a gente faz a apresentação. Eu mencionei alguns segmentos, mineração, por exemplo. Você falou de trator, está muito próximo, né? Sim. Eu nunca minerei muito na minha vida. Deve ser uma experiência difícil. Deve ser interessante. Eu nunca desenvolvi isso, né? É uma skill aí, é uma hard skill, né? Bota hard nisso, diga-se de passagem. Uhum. Agora, não foi uma coisa que eu fui atrás. Então, provavelmente, vários dos atributos que as empresas que trabalham com mineração têm para vender são coisas que eu não compraria. Uhum. Mas que eu não compraria diretamente, mas eu compraria estando naquela situação. Por isso que, e aí eu sei que a palavra está gasta, ela está quase tão gasta quanto sustentabilidade, né? Mas empatia acaba ainda sendo chave, não no sentido de, vou sentir a dor do outro, você não sente a dor do outro, ninguém sente a dor do outro, você sente a sua, ele sente a dele. Mas eu consigo emular isso dentro de mim, em algum nível, com as experiências de vida que eu tenho. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é homossexual e sofre preconceito. Uhum. Ok? E aí tem uma outra pessoa que ela não é homossexual. Tá bom, eu não vou entender exatamente como é ser homossexual e sofrer preconceito. Não tem como eu sentir aquela dor específica porque eu não tenho os mesmos parâmetros dentro de mim. Mas eu sei o que é rejeição. Eu sei o que é não aceitação, eu sei o que é não liberdade. Então, eu tenho algumas boas coisas que eu sei que eu consigo emular aquilo dentro de mim. E isso pode acontecer, inclusive, quando a gente está falando de materiais para mineração. Putz, realmente, né? Eu nunca minerei, mas assim, eu sei o que é vontade de conseguir alguma coisa, eu sei o que é dificuldade em fazer as coisas caberem, a logística funcionar. Então, putz, que acabam sendo atributos daquele produto. Então, quando eu olho e falo, pô, realmente, estando no lugar ali da pessoa, faz todo sentido. Naquele momento eu comprei. Eu não comprei literalmente, mas eu comprei emocionalmente, que talvez seja mais importante para esse caso. Sim, estou de acordo, Gustavo. Gustavo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Você tem um contato para deixar, para o pessoal quiser falar com você ou com a SOAP, por favor. Olha, pode me procurar em LinkedIn da vida, tá? Coloca Gustavo Pena, roteirista. Eu dei a sorte, o azar de ter o mesmo nome de um dos maiores arquitetos do país, olha só. Então, coloca o roteirista do lado que você vai ver que é o outro. E o site da SOAP, claro, soap.com.br, e depende do que você está buscando. Quer um trabalho? Vai com a SOAP. Quero tirar uma dúvida pontual? Me chama no LinkedIn, a gente fala. Gustavo, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.